Rocha, boa noite. Boa noite. Caio Almeida, Jovem Pan News Campinas. Queria que você desse uma leitura sobre o jogo, sobre essa vitória e sobre as suas escolhas. Heitor na lateral direita e o João Vitor no ataque. Obrigado. Eu que agradeço. Bom, primeiro as escolhas foram através da metodologia, né, que nós temos já faz anos aí, que é meritocracia pura. Não que os outros não mereçam, mas eu tenho que achar, no início desse trabalho, a formação ideal, né, dentro das características que o jogo oferece. A gente, às vezes, querer manter a escalação só para dizer que manteve, né? Nós temos que colocar o que a gente tem de melhor dentro da característica também do adversário. E a gente entendeu, né, que o Botafogo era um time muito organizado defensivamente, muito compacto, né? O treinador está já há mais de, se não me falha a memória, mais de 6 meses ali, então é um trabalho de médio a longo prazo aqui no Brasil, né? Ficar 6 meses, ainda mais no Botafogo, que é bastante cobrança também, assim como o Guarani. Então, dentro das características que o jogo pedia, a gente precisava um pouco mais de passagem pelo lado, e aí se enquadra o Heitor, e um pouco mais de profundidade pelo outro, justamente para a gente tentar a superioridade numérica nessa linha de 5 deles, hein? E aí sim, a gente foi muito feliz, cara, muito feliz mesmo nessas opções, justamente porque as jogadas que a gente treinou, né, com esse pouco tempo aí, mas as jogadas sincronizadas, organizadas saíram, e a gente conseguiu criar mais oportunidades que o Botafogo hoje. Beleza? Boa noite, professor Júnior Rocha, Boa Cristiano noite. Leonardo da Rádio Resenha. Parabéns pela vitória. Eu quero que você fale um pouco sobre o seu plano de jogo. Um Guarani hoje muito diferente daquilo que nós estamos acostumados a ver. Um Guarani com plano de jogo definido com a posse de bola, sem a posse de bola, e agredindo o adversário muito quanto à parte ofensiva. Prazer ver, cara. Bom, primeira coisa, assim, que nós pensamos de plano de jogo é resgatar a identidade que o Guarani tem, não somente diante da torcida, mas sempre teve, que é um time extremamente aguerrido, competitivo, organizado, deixando o que tem e o que não tem dentro de campo, né? E já de antemão, agradecer de coração mesmo, de coração a torcida que compareceu, nos apoiou do início ao fim. Não tenha dúvida que o torcedor vai ser fundamental, cara, para a nossa ascensão no campeonato. Fundamental. Não tem para onde correr. Se o torcedor vir, é sucesso. Se não vir, é insucesso. Dou certeza para vocês, porque, cara, o jogador se sente bem com o apoio da torcida, se sente bem o torcedor aplaudindo no final, e nós vamos fazer por merecer isso, como nós fizemos hoje, né? Então, o plano de jogo hoje era resgatar essa identidade de ser competitivo, organizado na sua fase defensiva, ofensiva, com as suas funções bem definidas e principalmente competitivo, que é o que o torcedor quer. Ninguém exige aí que o Guarani jogue que nem o Real Madrid, que jogue como o Barcelona, enfim. Mas a competitividade tem que ser enorme, né, para a gente fazer com que o torcedor tenha prazer de vir ao estádio de novo, torcer para a sua equipe, como já fez várias vezes, né? E nós vamos conseguir. Os atletas são muito comprometidos, o grupo é muito bom. Foi montado um grupo aqui vencedor, né, de cara com caráter, cara que, meu Deus, o primeiro dia que eu cheguei aqui, a gente está trabalhando incessantemente, né, para resgatar isso, e os atletas têm correspondido. Há um interesse muito grande, sabe, por informação, por ajuste. Então, estou muito feliz, cara, muito feliz pela entrega de todos. Júnior, boa noite. Matheus Aborade, Rádio Central Campinas. Primeiramente, parabéns pela vitória. Obrigado. Você que chegou na semana passada, ao longo da semana de preparação para enfrentar a equipe do Santos, né? E agora teve mais alguns dias de treinamentos. Eu acompanhei um treinamento, o início do treinamento, vi lá no CT você com a sua lousa, conversando muito com os jogadores, tendo mais esses dias de preparação. A gente viu um Guarani hoje com um pouco mais de intensidade, brigando por todas as bolas. O Guarani agora, com esse pouco tempo que você chegou, você já está vendo um pouco mais da cara do que você quer passar para essa equipe para o restante da temporada? Perfeito, é isso que eu acho sensacional, sabe? Isso que nós estamos passando, não somente para a imprensa, para vocês, mas para o torcedor, é isso que nós queremos, é isso que nós precisamos. Obviamente, às vezes nós vamos perder jogos, né? A Série B é muito difícil, o Santos perdeu para o Amazonas hoje. Às vezes os adversários vão superar, mas essa superação diante do Guarani, ela tem que ser muita doação do adversário,
muito comprometimento do adversário. Bom, é isso que nós queremos. É essa mensagem que nós estamos passando para vocês, nós queremos passar para o torcedor, e o torcedor pode confiar que é daqui para cima. Pode ser que um dia nós não estejamos bem tecnicamente, mas essa questão de intensidade, comprometimento, concentração, desculpa o termo, tesão, para fazer as suas funções ali dentro, para honrar mesmo, né? Essa camisa grande, essa camisa vitoriosa, essa camisa histórica, é o que nós temos que fazer. Então, às vezes, não vai dar na qualidade. Entendeu? Não vai dar. Às vezes, os jogadores vão ter 4, 5 abaixo, às vezes, os outros 6 não conseguem carregar esses 4, 5. Mas, em termos de doação, comprometimento, cumprir a função, a gente não pode deixar de ter. O futebol, o torcedor quer isso. E eu falei hoje para eles, a família de vocês querem isso. Entendeu? Querem que vocês entreguem tudo aqui. Ninguém está pedindo para vocês serem astro aqui. Nós temos que ser, assim, alma, coração, entender que a torcida gosta disso. Então, essa identidade que nós vamos buscar, estamos buscando, já melhorou, né? Falta um pouco. Depois do jogo do Curitiba, se eu não me engano, nós vamos ter alguns dias a mais para trabalhar. Mas antes disso não muda nada, né? Não é porque nós vamos ter dias para trabalhar depois que nós não podemos ter sessões de treino domingo, segunda, e é o que nós estamos fazendo, cara. E eu dou certeza para vocês que o comprometimento do grupo é muito grande. Não é pouco não, mas é muito grande. Para a gente mudar essa chave e virar essa chave, né? Readquirir a confiança do torcedor de vir nos apoiar. Pode ter certeza que o próximo jogo em casa nós vamos ter mais torcida, né? É isso que nós queremos. Pode ter certeza que com o torcedor nós somos muito mais fortes. Oi, Júnior, boa noite. Opa, boa Sou noite. Victor Freitas, do Bugricast, parabéns pela vitória. O Obrigado. torcedor comemora, né, essa vitória que não vinha numa Série B desde setembro do ano passado, sai aqui leve, mas um pouquinho preocupado em relação ao físico, né, já que o time perdeu 2 jogadores no primeiro tempo, o Caio Dantas e o Luan Dias, e no finzinho do jogo o Camacho também sentiu bastante, saiu até carregado ali pelo médico do clube. Inclusive, o Luan Dias voltou de muleta para o gramado. Perfeito. Queria que você atualizasse para o torcedor o estado desses jogadores e se talvez já dá para saber se compromete para o jogo de terça. Cara, o de trás para frente jamais vai comprometer. Jamais vai comprometer. O grupo é muito bom, muito forte. Então, assim, vocês viram que os 2 atletas saíram no primeiro tempo, não saíram, e não foi por isso que nós deixamos de ganhar o jogo. Pelo contrário, cara, nosso grupo é muito bom. Foi montado um grupo aqui muito bom, muito competitivo, os caras têm para dar. Então, assim, não tenho receio nenhum dos 2 atletas não ir para o jogo do Curitiba, pelo contrário, nós vamos oportunizar quem está pedindo passagem. É assim que nós vamos fazer aqui no Guarani, cara. E eu tenho certeza que esses caras vão dar resposta como deram hoje aí, né? Pode ter certeza que vão dar. Então, assim, não tem receio nenhum. Obviamente, a questão médica deles, foi feita uma análise, né, sem os exames. O grupo aqui, o clube aqui tem uma estrutura formidável, né? Pode ter certeza que em breve a gente vai saber a gravidade das 2 lesões. Mas, assim, eu tenho que esperar a questão médica mesmo. Não tem como avaliar sem exame, né? Mas o Lua foi um pisão e a questão do Dantas é muscular. Então, amanhã a gente deve ter essas respostas aí até o fim da tarde. Apesar de ser domingo, né? Mas nós vamos abrir os consultórios lá. Não, vamos abrir. Vamos dar um jeito. Oi, Júnior, boa noite. Oi, Adriana boa noite. Almeida, da Rádio CBN. Queria falar especificamente de um jogador, do Chay, né? Que chegou Legal, no começo legal. do ano. Você já deve ter acompanhado a história dele mesmo antes de estar aqui. Ficou fora dos planos para a Série B, retornou com a sua chegada e hoje agradou no tempo que ficou em Legal, campo. que E, bom. inclusive, com a saída, né, do Luan Dias, eu imagino que sem perspectivas, porque saiu de muleta do campo hoje. Legal. A gente até tentou falar com o Chay depois do jogo para sentir dele ali, né, como é que estava esse termômetro pós uma boa partida, mas ele não quis falar. Como é que foi essa conversa com o jogador? Como é que você vê aí a sequência desse jogador com a camisa do Guarani? Boa pergunta. Bom, primeiro que amanhã nós vamos ver se o Mercado Livre entrega um pé pro Luan Dias aí, para não... Tem full, né? A questão do Chay é assim, ó. Quando eu chego no clube, eu não posso querer saber do passado. Eu não tenho tempo para ficar me preocupando com o passado. Meu negócio é o presente. E o presente me diz que o Chay é um bom jogador, comprometido. Isso não sou eu somente que vi no dia a dia. Isso eu cheguei aqui, coletei informações óbvias, mas não perguntei do passado do Chay. Entendeu? Então, assim, desculpa quem passou aqui ou quem... O passado dele pouco me interessa. Eu quero saber o presente, se ele tem para dar. Eu quero saber se ele tem para nos entregar. Eu quero saber se ele vai dar mais do que ele estava dando. Eu quero saber se ele vai dar mais do que ele deu no último clube dele. É isso que me interessa.
Então, assim, a gente viu a resposta dele hoje, dentro de campo, né, que é o mais importante. Então, e para mim é extremamente importante, é um líder aqui. Talvez tenha, sei lá, o tipo de conversa que eu não sei, o Toninho se inteirou e eu não perguntei para o Toninho, não quis perguntar, porque e eu sempre falo para o Macaé, né, que é o meu auxiliar, no momento que a gente chega no clube, Macaé, vamos ver com nossos olhos. Então, assim, talvez alguém vai me falar mal de ti, eu não quero saber, eu quero saber quem ela é a partir de que eu conheço. E se descobrir o meu passado, estou ferrado. Meu passado me condena. Né? Então, assim, cara, jogador extremamente importante, a gente conta demais com ele. E que bom que agradou, porque ele merece. É muito comprometido. Eu posso dar certeza para vocês. E ele vai melhorar. Júnior, Vinícius Abarca, TV Bandeirantes. Parabéns pela vitória, primeiramente. Obrigado. As duas substituições dos lesionados, né, tanto o Luan Dias, também o Caio Dantas, foram o Chay e o Paraíso, 2 atletas que fizeram a diferença na partida, né? Perfeito, no primeiro tempo, e no segundo também, claro. Eu queria que você falasse se dá para colocar que eles já são favoritos, porque as lesões não parecem ser tranquilas, a dos dois jogadores, né? Se já dá para colocar os dois como favorito para a posição de titular, né? Caso os dois não se recuperem a tempo, e também o quanto que o Guarani ganha com essa velocidade do Paraíso na frente. Sim, questão de velocidade, jogador muito forte, né? Aquela arrancada ali, depois daquela arrancada ali que eu vi no vídeo também o gol agora que o Rui me mostrou ali e o Luiz, os analistas, eu fui lá perguntar para ele o que ele estava comendo, que eu também queria, né? Então, assim, a gente ganha em vitalidade, jovialidade, mas o Dantas também, cara. Então, qualquer um dos dois que jogar, até mesmo o Rafael, né? O Rafael é muito bom jogador também, oriundo aqui do Guarani, então, jogador muito promissor. A gente conta com todos. A escolha, eu não tenho como te cravar agora a titularidade deles, porque eu preciso olhar o Curitiba, cara. E eu sou sincero, eu não olhei ainda, vou olhar hoje à noite. Começar a olhar hoje à noite, começar a estudar o Curitiba, diante desse jogo que eles jogam, e o penúltimo, porque, cara, eu estava muito focado nesse jogo aqui. Que nós trabalhamos com esse jogo aí, vocês não têm noção. E assim vai ser todos os jogos, né? Com o Santos também a gente trabalhou muito, infelizmente, né? A gente não performou bem lá. Mas hoje sim, hoje esses atletas que entraram, né, performaram bem. Cara, é ruim falar isso, porque a variável é difícil, né? Tem 3 resultados sempre, mas eu confirmo para vocês e dou certeza que os caras vão melhorar demais. Já tem menos dúvida nas funções, nós já estamos preenchendo melhor os setores, né? A questão do conceito de trabalhar em linha já melhorou, a gente já conseguiu fazer 2 trabalhos disso aqui, mesmo com pouco tempo a gente conseguiu inserir trabalho de conceito ali, para não ter dúvida quem salta, quem não salta, a hora de ir, a hora de não ir, por que vai, por que não vai. O jogador gosta disso, sabe, de tu dar uma função bem definida para ele. E diante disso a gente vai melhorando a performance. Boa noite, Júnior. Carlos Zanqueta, Rádio Grego. Você que chegou há pouco tempo falando que era o maior desafio da sua carreira, o Guarani Futebol Clube. Você deixou o campo hoje muito motivado com o apoio da torcida. Você está conseguindo recuperar a torcida para você, com o Guarani. Você já pensou em colocar no mesmo time o Chay e o Luan Dias para que possa dar uma movimentação melhor ao Guarani? Legal, cara. Cara, Bom, primeira questão do torcedor, eu sei a importância do torcedor. Viu? Na verdade é o maior desafio da minha carreira, mas eu sei o quanto é importante o torcedor, porque no Santa Cruz, CRB e principalmente agora no Figueirense, em 2022, eu vi a importância do torcedor. Eu senti isso. Eu sei o quanto o jogador cresce com esse apoio. Então, assim, era 16 mil, 15 mil no Orlando Scarpelli. Nosso time mesmo, assim, desculpa o termo, mas sem dinheiro, com uma folha baixa, a gente conseguiu chegar no quadrangular da final da Série C com chance de acesso até a última rodada. E vou dizer sinceramente, ninguém acreditava. Eu via o quão fundamental é o torcedor, né? E eu sei que aqui também é assim. Essa identidade que o clube tem com o seu torcedor é muito forte, cara, e não é de hoje. Eu estudo também, né, um pouco a questão do contexto aqui, da rivalidade, enfim. Então, não é para mim, não estou fazendo isso para mim, não. Pode ter certeza que eu estou chamando o torcedor para apoiar o atleta. Eu, com certeza, vou ser xingado, não tem problema. Eu quero que o torcedor, que o atleta se sinta bem com o torcedor ao seu lado, sabe? E se o dia que nós perder aqui, que, né, um dia vai acontecer,
tem problema, pode reclamar, xingar depois do jogo, mas enquanto nós estivermos dentro do campo ali, guerreando, lutando, brigando, eu gostaria que o torcedor nos apoiasse. Terminou o jogo aí, sem problema nenhum. E foi o que aconteceu hoje, mano. Desde o início o torcedor nos apoiando. Né? Torcida organizada, com o torcedor, foi muito legal, fiquei muito feliz. Então isso eu quero aparecer aqui, cara. Pô, eu quero que o torcedor, né, confie em nós, tenha prazer de vir aqui ver o Guarani jogar. Nós vamos chegar, vocês vão ver, nós vamos chegar numa performance, ter uma circulação melhor, de ter um jogo apoiado melhor, o jogo mais ofensivo, mas mais vistoso, nós vamos chegar nesse nível, e eu não vejo problema nenhum do Chay e o Luan Dias jogar junto, cara. Em 2015, nós jogávamos num 4-1-4-1, nós tínhamos um volante só no Luverdense, que era o Muralha, nós tínhamos 4 beiradas por dentro, e um 9, que era o Tozinho, Osman, Diego Rosa, Alípio e Lucas Fernandes, pode buscar. E nós ganhamos do América Mineiro fora. Então, assim, não tem por que não jogar. Se cumprir função, vai jogar. Né? Se ele cumprir função, eles cumprirem função, joga 5 atacantes, se eles quiserem. Depende deles. Boa noite, Júnior Rocha, Beto Toledo, da Rádio Planeta Guarani. Primeiramente, parabéns pela primeira vitória e que seja a primeira de muitas à frente do, Amém, cara. do Guarani. Amém. Júnior, você fez um 4-1-4-1 contra o Santos e hoje altera drasticamente o esquema, vem para um 4-3-3, né? Então, primeiro assim, tem alguma possibilidade de haver esse tipo de alteração conforme jogo, conforme adversário? Ou seja, o Guarani vai oscilar o jeito de jogar conforme adversário, dentro e fora de casa. E eu queria que você comentasse um pouco também sobre o João Vitor. Ele jogou praticamente, depois que o Guarani fez 1-0, na última linha, né? Encostando ali, formando quase que uma linha de 5 e ajudou demais, inclusive na marcação, saindo com velocidade. Falar um pouquinho dele. Perfeito. Questão do 4-1, 4-1, 4-3-3, a gente na fase ofensiva lá com o Santos, como a gente foi o primeiro jogo, a gente estava se ajustando ainda, a gente era para baixar um pouquinho os blocos de marcação, um pouquinho mais de compactação, sabe? A gente não conseguiu. E eu assumo que foi um pouquinho de erro de estratégia minha, porque eu poderia ter baixado, feito o Santos sofrer um pouquinho mais, nesses ajustes que nós estamos fazendo. Mas eles são tão corajosos, cara, que a gente foi nesse 4-1-4-1 para pressionar o Santos em cima, né? A gente treinou isso. A gente treinou a pressão, bloco alto, bloco médio e bloco baixo. Nós treinamos isso. Só que eu achei que esse bloco baixo ele ficou um pouco vulnerável, porque o Léo demorava para entrar entre linhas ali, para nós ficar com 3 zagueiros, tirar os corredores do Santos, que é muito forte, que é onde eles conseguiram os gols iniciais ali. Então, assim, vai depender da formação que eu achar ideal. Eu estou ainda... Por exemplo, ninguém achou que o João Vitor ia iniciar, e iniciou porque é merecimento, cara. Dia a dia, o menino provou que tem condições e provou hoje no jogo. Então, assim, Reinaldo, nós estamos buscando a formação ideal, o próprio Camacho com o Bueno de 1 ali, né? O Camacho e o Bueno, mas o Bueno fazendo esse primeiro volante nesse tripé, na parte ofensiva. Então, assim, a gente vai se ajeitando, a gente vai se adaptando, conforme os atletas, a característica que a gente gosta, conforme o modelo de jogo. E não tem por que tu, na fase defensiva, não variar para anular o adversário. Não adianta eu achar bonito só, sei lá, 4-3-3 e ficar no 4-3-3 e tu não conseguir anular ou neutralizar o adversário. O que nós fizemos? Nós baixamos o João lá porque o Patrick Bray vai embora, e aí não sobrecarregava o Heitor, e a saída do Luan, com o Dantas e com o Ayrton, para nós pressionar os 3 zagueiros. Então, assim, é estratégia para pressionar. E a gente conseguiu, várias bolas nos deram, né, nos entregaram, para a gente propor o jogo, ter um volume de ser um time propositivo. É que ainda falta ajuste ofensivo. Não é fácil, né? Eu vou falar para vocês assim, o grande desafio do treinador mundial, não é nós aqui não, é a parte ofensiva. Tá todo mundo defendendo bem. Pô, tu vai ver ontem o jogo do Ceará. O Ceará foi com 3 zagueiros, 5-4-1, 2 gols de transição. Tá entendendo? Tá todo mundo defendendo bem e jogando no erro do adversário. Então a gente correu um risco hoje de ficar bem mais ofensivo, com o Bueno de 1, Camacho entre linha, junto com o Luan. Mas tu tem que correr risco. Na parte ofensiva, tu precisa ter uma movimentação ofensiva organizada, senão tu não cria, por exemplo, aquelas passagens do lateral por fora para criar 2-1. Vocês repararam? Porque senão tu não tem cruzamento dentro, só o atacante no 1-1 ali, com beirada, que é um ponto, não dá certo. Né? Tem que ter infiltração do meia por dentro, tem que ter essas triangulações, e nós estamos trabalhando em cima disso. Só que não é fácil tu fazer com que o atleta pense o jogo na fase ofensiva, pare no lugar, faça a movimentação nesse jogo posicional correto.
Muito, jogo posicional, é ficar posicionado. Não, é conseguir fazer as movimentações para criar a superioridade numérica nos corredores laterais, no corredor central. Só que não é fácil, isso é construído com tempo. Mas hoje já saiu várias jogadas, né? O próprio Ayrton hoje deixou de usar no primeiro tempo umas 2 vezes o Jefferson. Pô, imagina, cara, e nós preenchendo a área bem, pô, tu olha de cima ali, tu, caramba, meu, mas ele vai olhar ali, ele vai entender, ele vai, entre aspas, se acostumar a fazer isso. Nós precisamos muito mais estímulos, né, para eles conseguirem fazer mais vezes isso. Então, pô, eu saio extremamente satisfeito pelo entendimento deles e, mesmo precoce, eles buscarem fazer, né? A gente tem um time não vulnerável, que nem nós ficamos hoje, se eu não me engano, o Botafogo deu 2 chutes a gol. A gente não tem vulnerabilidade sem a bola, mas com a bola tentar ser o mais ofensivo possível. Júnior, boa noite. Vou pedir licença para tocar num assunto que não é sobre futebol, mas também que é muito importante, até aproveitando que o Guarani fez uma série de ações hoje a respeito disso, que é a situação do Rio Grande do Sul. Você, por ser gaúcho, queria saber como é que você está em relação a isso, como é que está a sua família lá em São Leopoldo. Legal, cara. Obrigado pela pergunta aí. Pela lembrança, né? Pô, me dá uma tristeza do caramba isso aí. Porque, na verdade, eu moro em São Leopoldo e a rua onde eu me criei, cara, a água foi no teto da casa do meu pai, velho. Sabe o que é isso? No teto da casa do meu pai, só não pegou o apartamento da minha irmã no condomínio, que faltou 40 centímetros para subir no 2º andar. Mas de um amigo meu que trabalhou comigo, foi meu auxiliar no CRB, entrou no 3º andar. Então foi no teto do apartamento dele do 3º andar. Sabe o que é isso, não? Que é perto do DIC, lá de São Leopoldo. Então o Rio Grande do Sul está tomado. Mas graças a Deus, a notícia boa é que meu pai não mora mais nessa casa. Era o inquilino que estava ali. Meu pai mora no litoral norte do Rio Grande do Sul. E minha outra irmã, eu tenho 2 irmãs, minha outra irmã mora na Feitoria, num bairro Feitoria que é uma zona alta, então não pegou neles. Então minha família saiu ilesa disso aí. Óbvio que meu pai vai perder a casa, né? De São Leopoldo, que ele aluga. Mas assim, meus amigos, todos perderam tudo, cara. Meus amigos de infância, todos perderam tudo. Então assim, é muito triste. Pô, eu tenho vários amigos pedindo ajuda, cara. Pô, eu fico assim, só quem tá lá sabe a gravidade. Se eu te mostrar o áudio que o Everton Vanoni, que foi meu auxiliar, cara, tu chora. Chora, o cara perdeu tudo, velho. O que ele tirou foi um notebook, 2 peças de roupa dos 2 filhinhos dele, peça de roupa da esposa. Tu chora, tu vai ver o Eduardo Marques lá, que é o meu amigão, cara, casa alagada, tudo alagado, tá tudo alagado. Você não tem noção do que é aquilo lá. E agora, como ela tá baixando, o lodo é terrível, mano. Imagina, passa um rio ali, né? Então tu imagina, cara, os caras perderam tudo, e é muito triste. Então o que eu vou fazer, né? Eu vou, dentro das minhas possibilidades, vou ajudá-los. Graças a Deus, minha família saiu ilesa. E fazer apelo aí para todo mundo. O Guarani hoje foi muito feliz, né? Nessa questão de arrecadação de alimento, pagava um ingresso e mais 1 quilo de alimento, ou qualquer doação trazia mais um torcedor. Fiquei muito feliz com essa ação. Meus familiares compartilhando, né, essa ação, ficaram muito felizes também. E vai ter que se reconstruir. Vamos, né? O brasileiro nunca desiste, né? Vamos ter que se reconstruir aí. Fechou? Boa semana para você, semana abençoada aí. E amanhã estamos bem loucos de manhã aqui de novo, né? Não tem pode correr. Valeu, rapaziada. Até mais.